pessoal do ano 2000 em diante. De 2000 não, né? De 90, né? Os nascidos no ano 90. Os nascidos de anos 90, né? Já encontraram uma internet com muito conteúdo esotérico, espiritual, música, arte, cultura, com muitas facetas. Porque, ao mesmo tempo, é bom, por um lado, pela riqueza de disponibilidade, por outro lado, é, é a quantidade que leva ao caos, que leva à confusão, à dispersão, porque é tanta coisa que você não consegue dar conta. Então, aquelas pessoas que vieram por um viés espírita encontraram diversos tipos de assuntos relacionados à palavra espírita. Quem veio pelo meio magia encontrou diversas coisas relacionadas à palavra magia. E quem foi na Umbanda, quem foi na Macumba, no Candomblé, na Quimbanda, foi achando as palavras por palavra-chave. O algoritmo tratou de entregar para essas pessoas os assuntos correlacionados. Não é sobre o que ela vai achar na internet, é sobre o que faz sentido para a busca dela. Então tem um passo atrás ainda, que é o que você está buscando. E aí pensa assim, pô, mas eu nem sei o que eu estou buscando. Então você está numa outra etapa, você está no outro grupo. Você está no outro grupo. Eu sei o que eu estava buscando quando eu estava no meu caminho. Quando eu pergunto, o que você está buscando com isso aqui? Eu tenho isso aqui, eu sei que eu quero. Eu quero entrar na Rosa Cruz porque eu li sobre Rosa Cruz, achei isso foda. Eu quero ser Rosa Cruz também. Né? Quando eu comecei a praticar magia, eu era muito novinho, eu falava assim, não, eu quero ser magia, eu quero ter esses poderes. Quero ter os poderes que os magistas têm. Quero ter poder. Porra, quem não quer? Quem jovem não quer? Quero ter esses poderes. Nenhum jovem assim, quero aprender a magia para ser como Jesus. Não. Isso aí é alguém falando para você. Né? Então você quer ter poder. Né? Quer dizer, eu falo por mim. E vi isso em várias pessoas também. É difícil algumas pessoas assumirem que é por essa razão. A motivação, quando ela é porque eu vi alguém e gostei, está ali, despertou em você já algo, você quer ter o que aquela pessoa está despertando em você. É muito diferente de uma crise. Quando você tem uma crise existencial, você é obrigado a ir na igreja ou lá no seu culto evangélico e as palavras começam a te trazer depressão, te traz uma reflexão profunda, aquilo não se encaixa na tua existência, você se vê naquilo ali te embrulhando, aquilo não faz sentido e você vai buscar outras coisas, e a família fica querendo te levar para lá, para dentro daquele culto, a tradição da família, e você vê, não faz sentido, não fala comigo. Aí você vai lá na palestra esotérica de um amigo seu e aquilo faz sentido. Vai lá numa casa espírita ver uma palestra lá sobre o espiritismo, kardecismo, qualquer outra coisa. E você, caraca, isso falou com o teu coração, abriu teus olhos, você, porra! Aí agora você tem dois problemas. Por quê? Você tem uma nova matéria que abriu teus olhos e vai consumir teu tempo estudando aquele assunto, e para trás você tem o laço da tua família que você vai ser confrontado, porque agora você está indo para o lado espírita. E eles não queriam que você fizesse isso. Né? E aí vai ser uma nova relação. Esse confronto ainda não é a tua busca espiritual. A tua busca espiritual vai vir mais tarde, mais na frente, se você persistir nesse caminho. Por quê? Porque aqui estava seco. Onde você estava com sua família? Secou. Sua alma não encontrou mais expressão naquilo. É isso que significa. E quando você ouviu o assunto espiritual, a sua alma, brilho dentro de você começou. Esse é um chamado. Ainda não é o caminho, é um chamado. Você vai ter vários chamados, vários amores de verão na sua vida. Mas um vai capturar a tua alma, nem que seja temporariamente. Então você vai naquela palestra, vai lá, frequenta 1 mês, 2 meses, vê várias palestras, depois te chamam, de repente você sente sentido, aí você vai participar do grupo lá de trabalho, do grupo de passe, sei lá, de fazer algum trabalho espiritual da casa, que qualquer casa que seja vai oferecer. Né? Aí você vai se desenvolvendo, vai estudando, você vai lendo livros, vai aprendendo mais daquela doutrina, ou daquela espiritualidade específica. Isso vai abrindo portas dentro de você até que o chamado espiritual aconteça. Porque vai ter dentro de você uma hora que você vai dizer assim, eu quero fazer isso. Isso faz sentido para mim. Isso
é o meu chamado, é o que eu gosto de fazer, tanto quanto eu me descobri como analista. Eu me descobri analista, eu já era uma pessoa que analisava, né? Meus amigos reclamavam, tudo que você tem que analisar, tudo que você tem que analisar. Né? Aí eu fui estudar análise para ser o melhor analista, né? Então agora, assim, eu não só já era analista, que agora eu sei como fazer a psicoanálise, ou a psicoterapia, melhor dizendo, para que os freudianos não fiquem chateados comigo. A psicoanálise ou a psicoterapia, que é a terapia da fala, no final das contas. Né? Então, eu me descobri, e isso fala mais com a minha alma, fala total minha alma. Eu posso ficar escutando você lá nas sessões, quem vier na minha sessão fica lá escutando você. Depois, obviamente, tem os momentos certos para fazer as elaborações, né? Trazer novos questionamentos, criar espaços, quando eu percebo que a estrutura da personalidade da pessoa, a personalidade da pessoa permite esses espaços. Então, o iniciador sou eu e você ao mesmo tempo. Então você é a pessoa em primeira, é o sujeito em primeira pessoa que trilha o caminho em parceria comigo, onde eu faço um papel como se fosse o grilo do Pinóquio, te dando uns toques, né? Materializando alguns toques, alguns questionamentos, para que você olhe aquilo e fale assim, peraí, esfrega o olho, olha melhor, porque no final o pé que pisa no caminho é o seu, não será o meu. Então não é vinde a mim, é para onde você vai. Você não vai vir para mim, para o mestre, que legal, eu me descobri espiritual e eu sou o poderoso da sua vida. Não, esqueça. O poderoso da sua vida é a sua relação com o seu propósito de vida. E isso são capítulos de novela da vida que serão desvelados conforme você trilha esse caminho. Remover Jesus ou não é um desafio, porque o Jesus ele tem uma epigenética, né? Para o ocidental, criada no cristianismo, tem um peso de salvador. É difícil remover isso dali, porque tem toda a cultura do pai e da mãe falando isso, dos avós. Então eu não tô trazendo uma solução para isto. Essa crise espiritual que a pessoa vai enfrentar não é causada por mim ou por minhas palavras. Ela já deveria estar percebendo há muito tempo que estão contando uma história para ela e que isso não é o fundo espiritual da existência. Comigo ela só vai encontrar confirmação. Opa, vamos embora. Você não já conseguiu tirar Jesus da sua vida? Excelente. Vamos agora encontrar algo para ocupar o lugar desse Jesus. Que não é a melhor atitude, obviamente, né? Isso é só um substituto temporário. Aí o que o cara faz? O novato. O novato vai lá, tira Jesus e bota Satanás. Aí ele se apoia num monte de teoria satanista, de que o Satanás é Lúcifer, Lúcifer é portador da luz, mesmo que Lúcifer não esteja presente na língua hebraica, né? A palavra Lúcifer seja latim, ele caga para isso e ele pega qualquer merda de uma lenda, uma mitologia qualquer e se justifica nisso. É isso, Lúcifer. Ele não está preocupado com a realidade da coisa, só que o nome é muito importante. Então, as pessoas mais antigas, né, que estão... Mais antigas, eu digo assim, quem já estudou mais profundo, vai dizer assim, filho, o Lúcifer é um nome que se dá ao portador da luz. Ah, tá vendo? Então, Lúcifer mesmo. Esse portador da luz, ao invés de ser transmitido para a pessoa como uma fórmula iniciática, ele vai pegar o nome Lúcifer, né, e vai transformar isso numa justificativa para ele continuar satanista, evangélico. E ele não precisa fazer muito esforço, porque o Deus do Velho Testamento ele já é esse demônio. O Deus do Velho Testamento já é o próprio demônio. Ele já é o cara que mata, ele ameaça, ele manda matar, ele diz que vai jogar praga e tudo. Isso é a atitude de um Deus? Pensa comigo. Me ajuda nesse raciocínio, nessa matemática. Como é que eu fecho?
Que ideia é essa de Deus bondoso, todo amor, todo poderoso, onipresente? Não encaixa. Vocês já deveriam ter abandonado isso, obviamente, pela incongruência básica. E ter entendido que há uma questão simbólica envolvida. Se o Velho Testamento fosse tão importante, não precisaria ter um Novo. É óbvio que existe antagonismo entre o primeiro e o velho. Óbvio. Mas isso é para o mundo cristão. Se você tirar o cristão, sua vida não vai fazer efeito nenhum. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Então, do que se trata? Aí, obviamente, para o mundo ocidental, a linguagem... Aí é outra coisa. É a linguagem cristã, né, ganhou muito poder porque criou simbolismos para nós que são relevantes, mas isso é só por causa das fórmulas espirituais, não para levar a Jesus. Né? Jesus passa a ser visto como uma mitologia iniciática, esotérica e não exotérica, né? E aí, mas infelizmente mistura-se os dois, né? A gente está trazendo aí uma tradição que é velada pelos antigos e que vai buscando, né, expressão na linhagem de transmissão em diversas correntes de cristianismos esotéricos que vão sobrevivendo, gnosticismo, não sei aqui, que no final se consolida como o despertar, né, desta consciência humana para uma consciência espiritual maior. Essa linguagem é ótima, porque ela se encaixa em qualquer coisa. Se você tiver vida em Cristo, a sua percepção terá uma percepção maior. Se encaixa em tudo, é lindo. Aí você precisa, não é bem assim. Não é se render a Cristo. É você se render à sua forma mais basal, né, e dar passagem, né, a uma conexão espiritual superior que será o princípio guia e ordenador da sua existência. Enquanto houver luz nessa existência, a luz da sua consciência estiver acesa com energia, você tem que despertar o princípio guia e ordenador da sua vida. É um trabalho duplo. Duplo? Não basta simplesmente sentado na sua poltrona reconhecer a realeza. Vai precisar que você se levante da poltrona e coloque a sua vida de acordo com isto que você descobriu. É um trabalho duplo. Aí você vai ler lá nos antigos o trabalho da dupla baqueta. Tem a ver com o que eu estou falando, é isso aí. É óbvio que vão ter outros que vão falar que são arcanos, não sei, o arcano secreto, secretorum do arcano, arcanorum, que só é dito na última hora do último respiro, do último momento, do último dia, do sétimo dia, e vai criar todo um... Por que essas pessoas criam isso? Porque elas só tiveram a primeira coisa, reconheceram o princípio, não tiveram sucesso em adequar suas vidas em conformidade com esse princípio. É um trabalho duplo. Então você vai ver muita gente falando coisas legais, né? A maioria vai estar falando coisas muito legais porque eles reconheceram esse princípio espiritual verdadeiro, mas elas ficaram presas só nessa primeira etapa, estão lá, sentadas, né, no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Será que faz sentido? Né? E aí, a segunda etapa, que é... E agora? Isso o Nietzsche vai explicar lá. Né? Quando você pega o Zaratustra, qual é o movimento que aquela personagem faz? Ele, já tendo alcançado uma sabedoria, estava isolado do mundo, porque se distanciou, né? Não tem linguagem, se distanciou. Esse distanciamento precisa ser físico, lá na montanha e a cidade aqui? Não. Distanciamento, às vezes, é aqui, social. Por quê? Porque
o que eu faço, a minha linguagem não se encaixa com esse desse povo aqui, então eu fico distante. E aí ele fez o seguinte, o cara que está aqui isolado pensou assim, peraí, deixa eu ver, eu quero agora autonomia espiritual. Ele resolve sair do lugar que ele está, como vários anjos fazem, Jesus, etc. Todos esses contos. Ele faz a mesma coisa, Zaratustra. Ele vira e fala assim, agora eu vou lá ver, né? O que está acontecendo com os homens? Se eles aprenderam, o que eles aprenderam? Eu vou descobrir o que está rolando no mundo das formigas. Aí ele sai da montanha de isolamento e vai lá entre os homens. E aí acontece a decadência, né, do homem. Você pode botar nessa história a mesma conta. Vai cair, né? Vai sair de um lugar isolado, que está tudo bem, mas isso não é o suficiente para a vida. É porque tem um coletivo, né? Aí você volta para o meio e suja suas mãos e convive com as pessoas e começa a reconhecer. E aí o que você vê? Vem a necessidade de aplicar as antigas fórmulas porque elas foram deturpadas, o homem se perdeu, e você começa a estar aquele papel de explicar para eles a fórmula. Por quê? Porque você se tornou a fórmula. E é daí que vem os propósitos verdadeiros dos espíritos superiores. Não é um espírito superior que vai mandar você se reunir para ter médico para ficar incorporando. O espírito superior, ele vai querer transmitir, porque ele é a fórmula que precisa ser vivida. Logos, a palavra. Tudo isso são fórmulas que se repetem em uma maior instância e uma menor instância até a particular. Essas formas se repetem em todos nós, atravessa a gente. Marvantara e Pralaya. Né? A expansão e a contração da respiração de Brahma. Marvantara, Pralaya. Marvantara, Pralaya. Isso está no nosso coração, está na nossa consciência, está na nossa vida, está presente, está, né, se entremeando. São estruturas dinâmicas que você transforma em conhecimento. Sístole, diástole, sístole, diástole. O coração, ele vai fazer isso o tempo todo. E Brahma, quando ele expande o universo, ele cria. Quando ele comprime o universo, ele está inspirando e destruindo todos os universos. E depois, quando ele expande, o universo todo é criado. E isso dura uma infinitude de tempo, conforme a mitologia hinduísta vai preconizar.